A gente vive em períodos complicados em Fortaleza. A gente falou um pouco sobre isso na escola dominical. A gente vive um tempo hoje em que a criminalidade tem um certo nível de liberdade para agir contra as pessoas. A gente às vezes sai na rua e tem medo porque as pessoas colocam bombas em viadutos, porque há pessoas que queimam ônibus, porque existem pessoas que queimam concessionárias, que queimam oficinas, que queimam carros em garagens de shoppings. Você sai de dia e você não sabe se volta à noite. Você sai de noite com quase certeza que não volta de dia. Você sai muitas vezes com medo. Não anda por aqui, não vai por ali. Você fica atento aos horários, você fica atento com as companhias, você fica atento à sua volta, porque a gente vive imerso em um mundo de violência. Abacuque se viu no mesmo universo. Ele se viu rodeado de violência. O que ele diz no verso 2. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Gritarei a ti violência e não salvarás. Abacuque está brigando com Deus. Abacuque está em conflito com o Senhor. Abacuque evidencia aqueles momentos de lamento em oração em que a gente parece que está contra Deus. E a gente tenta brigar com Deus. E diz, Deus, até quando? Até quando eu vou gritar para o Senhor que tem violência à nossa volta? E o Senhor não vai fazer nada. E o Senhor não vai me salvar. Você já passou por esse tipo de momento, parecido com o momento do profeta, em que você gritou para Deus, em que você falou com Deus, em que você se derramou para Deus, e você disse, Deus, até quando eu vou falar com o Senhor, eu vou expor dificuldades à minha volta e eu não vou ouvir nada como resposta? Até quando, Deus, eu vou gritar violência e o Senhor vai ficar sem trazer salvação, sem trazer livramento? As coisas podem ter dado errado na sua vida. Você pode ter passado por momentos, por dificuldades, em que você correu para Deus em oração, e você orou, e você pediu, e você clamou, e nada aconteceu. E aparece outra dificuldade, e você pede ajuda a Deus, você se ajoelha, e você fala, e as coisas continuam iguais. E você se pergunta, até quando? Até quando eu vou viver esse tipo de vida em que eu me prostro diante de Deus, peço para que Ele me ajude nas minhas circunstâncias, a violência à minha volta e não existe livramento fornecido pelo Deus? Então para que orar? Então para que pedir coisas a Deus? Então para que correr para o Senhor? Se eu não percebo nada mudando à minha volta. O profeta está brigando com Deus. O profeta está orando a Deus em desespero. Ele pergunta, por que é que o Senhor faz então que eu veja a maldade e a opressão à minha volta? Por que é que o Senhor deixa que eu perceba a destruição e violência que estão diante de mim? As contendas, os litígios, os conflitos, as pessoas não se amam, as pessoas não se relacionam bem, é assalto, é morte, é violência. Dentro das famílias as pessoas não se dão bem, os casais brigam, os filhos obedecem aos pais, as pessoas processam as outras injustamente, contratos não são cumpridos, crimes acontecem, assassinatos, roubos, tudo parece que está dando errado em volta de Abacuque. E Abacuque corre para Deus. E Abacuque não escuta nada de Deus. E Abacuque lamenta diante de Deus. Senhor, até quando? Até quando? A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio se coloca em volta do justo e perverte a justiça. O bom está sofrendo. Os homens justos estão sendo ignorados por Deus, segundo Abacuque. Talvez Abacuque verbalize de forma concreta um sentimento abstrato dos nossos corações que nós muitas vezes não temos coragem de verbalizar. Você tem medo de falar essas coisas para Deus. Você não tem coragem de chegar diante de Deus e colocar Deus na parede, como Abacuque parece estar fazendo. Mas é interessante que Abacuque começa o livro dizendo que ele está registrando uma mensagem. E até agora, é só Abacuque que está falando. O verso 1 diz, a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. E aqui quem está falando é o próprio Abacuque. É interessante que Abacuque não parece estar necessariamente validando o seu comportamento. E dizendo que, olha, vocês têm que colocar Deus na parede, hein? Você tem que chegar em Deus e dizer, Deus, até quando? Parece que Abacuque vai registrar uma mensagem que recebeu por causa de algo que falou para Deus. E é interessante que no verso 5, Deus responde a Abacuque. E Abacuque, que reclamava que Deus não dizia nada para ele, Deus se manifesta e começa a dizer para Abacuque não algo que ele queria ouvir, mas algo que ele precisava ouvir. E Deus responde que, na verdade, foi ele quem enviou o povo babilônico contra
o povo de Israel. De que o mal que estava em volta de Abacuque não era algo que Deus estava ignorando. De que a maldade em torno de Abacuque, que a violência, a injustiça, não eram coisas que aconteciam porque Deus estava leniente a respeito da realidade. De que Deus não estava nem aí, de que Deus não estava ligando, de que Deus não se importava. Na verdade, o próprio Deus estava coordenando, administrando e fornecendo aquele sofrimento ao povo de Israel. Não é o tipo de coisa que você quer ouvir quando você chega diante de Deus, perguntando até quando. Deus responde a partir do verso 5. Vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos e mais ferozes que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência. A sua vanguarda irrompe com o vento oriental. Ajuntam cativos como areia. Debocham dos reis e zombam dos príncipes. Riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados. Esses cujo Deus é o próprio poder. Abacuque pergunta a Deus até quando ele ia perguntar a Deus e questionar Deus pela violência à sua volta. Até quando ele ia falar e Deus não ia livrá-lo. E Deus responde que, na verdade, no verso 6, ele é quem estava levando os babilônios. Ele é quem era o responsável por aquele caos à volta do povo de Israel. Você já parou para pensar na possibilidade de Deus ser o responsável pelo caos à nossa volta? Você já parou para pensar na possibilidade dos viadutos explodindo, dos ônibus queimados, serem mão de Deus? A gente geralmente pensa que o mal, as coisas ruins que acontecem, sempre vem diretamente do diabo. É o capeta que está agindo, é o diabo que está atuando. E claro, o diabo atua no mundo certamente. Às vezes o diabo nem precisa dar uma forcinha. A maldade do coração do ser humano já é suficiente para fazer coisas ruins. O verso 11 diz que eles, porém, são culpados. Estes cujo Deus é o próprio poder. Aqueles que agiam mal, os homens violentos, os guerreiros aqui, carniceiros que viriam contra Israel, eram culpados de sua maldade. Deus iria punir os babilônios, porque era culpa deles o mal que eles produziam. Mas misteriosamente, esses homens culpados de seu mal trabalhavam também para Deus. É como aquele paradoxo que a gente encontra em Jó capítulo 1, em que Deus prova Jó, mas é o diabo o agente da provação de Deus. Às vezes a gente acha que todo o mal que acontece à nossa volta acontece porque Deus dormiu. Acontece porque de alguma forma Deus está alheio àquilo. E se as coisas vão errado à minha volta, se as coisas não dão certo, se há maldade, se há crime, se há ônibus pegando fogo, talvez Deus não esteja vendo. E quando Deus perceber o que está acontecendo, ele vem e resolve. Mas os criminosos são culpados. Os milicianos são culpados. Serão punidos por Deus. Os criminosos que aterrorizam e matam pessoas são culpados. Está no verso 11. Eles serão culpados. O Deus deles é o poder. Eles agem como seres livres e conscientes, fazendo mal. Devem ser punidos pela força civil. Devem ser punidos por um Deus justo que dará punição às pessoas que se entregam a esse tipo de comportamento. Mas ainda assim, eles foram enviados por Deus.